futebol é um esporte pródigo em oferecer situações extremamente confusas e fora do comum. Imagine você assistindo uma bela partida de futebol e de repente pessoas completamente insanas começam a invadir o campo e correr como se não houvesse amanhã. Parece algo maluco, porém pessoas assim realmente existem e são conhecidas como streakers. Pessoas seminuas, animais selvagens e até mesmo torcedores malucos da cabeça não pensam duas vezes antes de agir e pulam em campo para buscar seus minutinhos de fama. Se acomodem e sejam bem-vindos. No vídeo de hoje, separamos algumas das invasões mais insanas que aconteceram no futebol. Se você é um grande amigo do canal, já vai deixando aquele like sensacional e vamos começar. Paraquedista Vida Louca. O jogo entre Salisbury City e Chester no Raymond McEnhill Stadium foi interrompido um pouco antes do apito final, mas em vez de ser um torcedor zoeira ou até mesmo um animal selvagem, a culpa foi de um paraquedista que, graças à sua aterrissagem mal calculada, conseguiu pousar no meio do campo onde estava rolando um jogo oficial. O rapaz, segundo algumas fontes, estava participando de um skydive de caridade quando fez um pouso, segundo ele, de emergência devido a nuvens baixas. Felizmente, o rapaz ficou bem e ainda por cima, de quebra, ocasionou um dos momentos mais bizarros já vistos no futebol. Canguru jogador. Fãs de esportes já estão acostumados com invasões de animais como cachorros em estádios. Agora, já imaginaram um canguru entrando no meio do campo do nada? O famoso Canguru Jack resolveu sair do cinema e investir na carreira de jogador de futebol. O fato ocorreu em uma partida de futebol na capital da Austrália, terra desses animaizinhos. O mamífero, ao chegar ao estádio em Canberra, se mostrou interessado na partida, mas permaneceu ali na arquibancada como torcedor, prestigiando o jogo. Cansado de assistir a partida, o canguru resolveu partir para dentro do gramado e foi em direção ao gol. A partida, claro, que teve que ser interrompida enquanto o canguru permanecia ali frente às traves do gol. Eu acho que ele queria mesmo era ser o goleiro da partida. O animal jogador até foi embora, mas quando a bola voltou a rolar para os times, lá estava o Canguru Jack novamente dando uma de jogador. Entrou em campo e roubou a cena novamente. Meus amigos, esse tipo de coisa só acontece na Austrália. Torcedor fazendo gol. Sabe a famosa frase que diz que o torcedor é 12º jogador? Pois é, meus amigos, esse camarada aqui levou isso a sério demais. Em uma partida pelo campeonato russo, se enfrentavam Saturn e Spartak Moscou. E como podem ver, a arbitragem havia marcado um pênalti para os visitantes que estavam perdendo de 1-0. Essa era a oportunidade de ouro do Spartak para empatar a partida. Pensando nisso, um torcedor aloprado resolveu ajudar o seu time. O cara invadiu o gramado, correu em direção à bola que estava na marca do pênalti e cobrou a penalidade no lugar do jogador. Ele fez o gol e a torcida foi à loucura, mas obviamente não valeu a cobrança. Apesar disso, a perfeição de seu pênalti ganhou as manchetes dos jornais locais e o torcedor foi embora para casa com um gol em sua conta. E falando em torcedor que entra em campo, se liga só nesse maluco aí que pulou no gramado, correu em direção à bola e cobrou a falta para seu time do coração. Cobrou bem mal cobrado, mas o que vale é a tentativa. Ataque das abelhas. Isso que você está vendo não é um assalto. Aliás, tem um motivo plausível para todos os jogadores se deitarem no chão. Essa foi uma das invasões mais bizarras do mundo em um jogo onde se enfrentavam Liga de Quito e Manta Football Club. Uma parada de emergência foi realizada no meio da partida. Tudo isso pelo fato de algumas abelhas irritadas invadirem o campo de futebol. Para se protegerem, todos os atletas se deitaram ao chão para não serem picados. Logo depois que a situação se acalmou e o perigo passou, os jogadores retomaram o jogo e assim conseguiram finalizar a partida de forma tranquila. E aí, será que algum torcedor mexeu na casinha dessas abelhas? Falso Cristiano Ronaldo.
Em 2014, o Real Madrid enfrentava o Fiorentina quando um fato completamente inusitado ocorreu. Um homem vestido como jogador do Real Madrid se misturou entre a equipe no meio da partida. Meus amigos, o cidadão tentou se passar por um dos jogadores se camuflando entre eles. Claro que a ideia não funcionou muito bem, já que o homem vestia logo o uniforme número 7, o mesmo que era utilizado por Cristiano Ronaldo. Apesar da brincadeira ter parado o jogo por alguns minutos, diversas pessoas aplaudiram e acharam a situação extremamente embaraçosa. O cara de pau disse para o juiz que ele realmente era o Cristiano Ronaldo e, inclusive, pediu a bola para seus companheiros de equipe. Massagista. É fato que existem pessoas ao redor do mundo que fazem de tudo para que seu time não perca uma partida ou tome um gol. Neste caso, Romildo, o massagista da Aparecidense, se empolgou e virou o protagonista dessa partida. Aos 44 minutos do segundo tempo, o atacante do time do Tupi, Minas Gerais, Ademilson, ao chutar para o gol, viu uma defesa espetacular do massagista. Isso mesmo que vocês acabaram de ouvir. Romildo, que estava vendo o jogo do lado da trave de boas, pagando de doido, foi entrando para o gol sem que o juiz percebesse. Quando o jogador chutou, Romildo já estava embaixo das traves como Tafarel, defendendo que seria o gol do seu adversário. Depois disso, ele precisou correr muito, porque todo mundo queria arrancar um pedacinho de sua pele. Nesse dia, Romildo Tafarel descobriu sua vocação para corredor. Invasão de mulheres. Recentemente, tivemos uma invasão dentro de campo, na final da UEFA. Com certeza, muitos de vocês já devem ter ficado sabendo disso. A modelo americana Kinsey Wolanski conseguiu invadir o gramado da final da Liga dos Campeões, que ocorreu em Madrid, na Espanha, entre Liverpool e Tottenham. Sua atitude custou muito caro. Segundo algumas fontes, a moça terá que pagar uma multa de 15 mil euros, o equivalente a 65 mil reais pela invasão do campo. Ou seja, uma brincadeira que saiu bem cara. Apesar disso, o público sempre adora essas coisas. E status da modelo, que entrou com roupas chamativas no gramado, apenas subiu. Assim como as suas redes sociais, que cresceram absurdamente após o ocorrido. Rolou um caso parecido aqui no Brasil. Uma Miss Bumbum causou o maior alvoroço em um jogo entre Grêmio e Palmeiras. Dani Moraes, junto ao seu biquíni laranja, short e a faixa de Miss Bumbum Santa Catarina 2016, entrou em campo e deixou muitos homens por aí loucos da cabeça. Mas logo em seguida, essa felicidade foi para água abaixo, já que rapidamente ela foi pega por alguns seguranças do clube e retirada do estádio, deixando saudades para alguns corações. Tira essa trouxa daí! Sai daí, otária! Animais. Em uma partida pela Emirates FA Cup, se enfrentavam Everton contra Deg e Red, mas a partida ficou famosa por outros motivos. Um gatinho completamente fofo invadiu os gramados da partida. O bichano caminhava com tanta fofura pelo campo que ninguém quis retirá-lo de lá. Quando o goleiro resolveu fazer algo, o gatinho se tocou e fugiu do gramado. Mas na história do futebol, invasões de animais são antigas. Inclusive, já tivemos uma galinha que invadiu uma partida oficial de futebol. Um esquilo tranquilão que estava correndo de boas pelo campo, como se fosse o quintal de sua casa. Tanta fofura que ninguém se arriscou a retirá-lo de campo. Ele teve que sair por conta própria. Agora o mais impressionante, uma vaca. Uma vaca que invadiu um jogo de futebol. Quando pensamos que já vimos de tudo, o universo nos surpreende. E aí, curiosos, qual invasão, em sua opinião, foi a mais impressionante? Não se esqueçam de deixar o gostei e ativar as notificações. Assim vocês não perdem nossas curiosidades semanais. Ficamos por aqui, até o próximo vídeo e valeu!